Caríssimos, é com muita alegria que a gente recebe o nosso companheiro Cristiano, lá de Castelo, embora seja baiano, com o tema conflitos familiares. Boa noite, irmãos. Satisfação imensa estar aqui de volta, como sempre. Gostaria de agradecer à direção da casa pelo carinhoso convite de sempre e a todos vocês pelo carinhoso acolhimento de sempre. Quando o Roberto me passou esse tema, conflitos familiares, eu falei, vamos fazer outro, porque isso não existe em Vitória, existe mais no interior. Aí Roberto, não, mas pode ser que tenha alguma casa lá, alguma família que tenha conflitos, que tenha parente difícil. Pode ser. Mas eu sei que não tem, mas se conhecer alguém que tenha parente difícil, vocês já vão estar devidamente capacitados para ajudar. Vocês estão, tá baixo o som, né? Onde é que aumenta? É nosso amigo, né? Roberto, aumentar o som. Oi, melhorou? Fala bem pertinho assim, igual o cantor de hip rap. Oi, 1, 2. Melhorou o som, gente? Pode aumentar mais. Aumenta mais. Pode altear um pouquinho mais. Cara, não preciso falar igual hip rap. Oi, 1, 2, 1, 2. Melhorou quem tá aí no fundo? Bacana. Tema da noite, conflitos familiares. Ficou muito bom agora, né? Conflitos familiares. Todos nós sabemos que nós somos alunos, somos espíritos imortais. Isso é a base para qualquer estudo. Não falo nem espírita, qualquer estudo espiritualista. Nós somos espíritos imortais. Todas as experiências por nós vivenciadas, desde quando Deus nos criou, sobretudo, desde quando iniciamos essa fase hominal de progressão espiritual, todas as experiências por nós vivenciadas são para atender a um único propósito. Não dois, só um. Propósito de autoaprendizado, de autoaprimoramento. Só para atender a esse propósito. Todas as experiências. Por quê? Porque quem se auto-aprimora, quem auto-aprende, faz isso no propósito de alcançar algo. No nosso caso, a angelitude. Então todos nós, espíritos imortais, somos em todas as experiências vivenciadas, alunos. Todos nós somos alunos, porque estamos constantemente aprendendo algo do ponto de vista espiritual, constantemente. Se nós somos alunos imortais, onde seria a nossa escola? Vamos fazer uma analogia entre as nossas experiências, entre a nossa vida espiritual e a nossa experiência como aluno terreno. Vamos fazer uma analogia com os institutos acadêmicos aqui na Terra. Os alunos que lá frequentam têm também um propósito, têm também um objetivo. No nosso, é nos tornar anjos, espíritos puros. No caso de quem está matriculado numa instituição acadêmica convencional, se ele está no curso de Direito, se tornar advogado, de Medicina, se tornar médico. Qual seria a instituição, a escola do espírito imortal? Ou quais seriam as escolas? Porque nós, na qualidade de aluno terreno, passamos por várias escolas, desde o prezinho até o doutorado, pós-doutorado, PhD. Passamos por diversas instituições diferentes. Quais seriam estas instituições para nós, espíritos imortais? Quais seriam? Para o espírito imortal. Os institutos planetários. Os orbes seriam as nossas escolas. Dentro do instituto acadêmico, tem salas de aula. E para o espírito imortal, qual seria a sala de aula? A sala de aula do espírito imortal é o lar terreno. Dentro do lar terreno, dentro do instituto acadêmico, tem os professores, os orientadores. E dentro do lar terreno, quem seriam os nossos professores? Quem seriam? Se a gente for responder espontaneamente, instintivamente, iremos responder, são os pais.
Mas do ponto de vista espiritual, eu perguntaria, sempre? Eu perguntaria, necessariamente? São os pais? Pode ser os pais. Pode ser, mas não necessariamente são os pais, os nossos verdadeiros educadores. Então, quem é o nosso verdadeiro educador do ponto de vista espiritual? Deve ser aquela criatura mais evoluída, que orienta a gente na prática do bem, que identifica as nossas más inclinações. Não. O verdadeiro educador, não. Pode ser nosso mestre, pode ser nosso orientador. Mas verdadeiro educador, não. Chico Xavier, como todos aqui sabem, já fiz até algumas palestras mencionando isso, ficou órfão de mãe, muito novo, com 5 anos de idade. E o seu pai, seu João Cândido Xavier, uma pessoa muito pobre, operário, inculto, ele se viu obrigado a aceitar a ajuda de amigos e familiares no cuidado com os filhos. E ele distribuiu temporariamente os seus filhos entre amigos e familiares, por falta de opção, porque eles eram uma família de poucos valores amoedados. Chico Xavier foi morar com a sua madrinha, a dona Rita de Cássia, e o seu primo Moacir, dos 5 aos 8 anos de idade. E não foi uma convivência fácil, segundo o relato do próprio Chico. Foi uma convivência muito difícil, porque ela era uma pessoa muito intolerante, excessivamente austera. E Chico, com saudade da sua mãezinha, que tinha acabado de desencarnar, começou a avistar sua mãe nos pés de banana. Foi quando começou a aflorar a mediunidade de Chico. Mas perceba, Chico, católico, as pessoas falavam que a mãe dele estava morta no caixão. E ele vendo a sua mãezinha ali no quintal da casa da madrinha, sentindo a mãezinha, sentindo o cheiro do tecido do vestido da mãe, sentindo as carícias da mãe. Na cabeça dele, a mãe estava viva ou estava morta? Naquela ocasião em que ele estava conversando com a mãe. Estava viva. Não cabia mais na estrutura psíquica do Chico a mentira, a enganação. A gente sabe que o espírito não retrograda nem moral nem intelectualmente. Então seria natural que Chico não omitisse, ainda mais com 5 anos de idade, não omitisse tal acontecimento. E ele naturalmente contava que via a mãe nos pés de banana. E a sua tia começava a castigá-lo porque achou que ele estava inventando historinha, mentindo. E quanto mais ele confirmava o acontecimento, porque foram vários encontros, mais severos se tornavam os castigos por conta da reincidência. Ao ponto de Chico ter ficado alguns dias em jejum forçado, uma criança de 5 a 8 anos, ao ponto de ele ter levado várias garfadas na barriga, ao ponto de sair sangue. A gente sabe a história que ele passou. E a sua mãe sempre falando, paciência, Chico, paciência, porque tudo isso que você está passando nas mãos da sua madrinha é para te preparar para algo que vai acontecer. Preparar. Eu prometo pedir a Jesus que ele envie um anjo, mas até lá, paciência. Quando o seu João Cândido casou-se novamente, dessa vez com Dona Cidália Batista, a Dona Cidália, a nova esposa do pai do Chico, reclamou imediatamente a guarda de todos os filhos do seu João. Chico, quando teve aquele primeiro encontro com a Dona Cidália, aos 8 anos de idade, os dois se abraçaram como se fosse, entre aspas, paixão à primeira vista, de mãe e filho. Os dois se abraçaram, se emocionaram. Quando ela tirou a camisa para cuidar do Chico, ela viu aquela quantidade de hematomas e feridas por conta das garfadas. Dentre outros acontecimentos, ele teve que lamber a ferida cheia de pus do primo Moacir por 3 sextas-feiras seguidas, sob recomendação de uma benzedeira. Por aí você tira. Quando a sua madrasta viu aquele tanto de ferida na barriga, ela falou, eu prometo que enquanto você estiver sob os meus cuidados, ninguém nunca mais irá lhe ferir. Nunca mais. Chico chorou e falou, você deve ser o anjinho que mamãe ia pedir a Jesus que fosse me enviado. Os dois se abraçaram, choraram. Quando Chico já estava numa certa
idade e já dando entrevistas, porque já tinha uma certa projeção nacional. Sabe como é que ele se referia à sua madrinha? Porque ele teve 3 educadoras. Sua mãe biológica até os 5, dos 5 aos 8, a sua madrinha, e dos 8 até a sua puberdade, porque a dona Cidália desencarnou por uma doença grave, dos 5 até a puberdade, dos 8 até a puberdade, a dona Cidália Batista. 3 educadoras. Como é que Chico se referia à dona Rita de Cássia, aquela que lhe machucou tanto? Como a sua verdadeira educadora. Porque Chico, ele já fitava os acontecimentos sob o prisma exclusivamente espiritual. Porque nós somos espíritos imortais, mas dada a nossa idade espiritual, muito infantil, muito tenra, nós ainda fitamos os acontecimentos sob o prisma carnal, da matéria bruta. Da matéria bruta. Vou refazer a pergunta. Com esse novo olhar, com essa nova referência, quem é o educador do espírito imortal? Parente difícil. Esse mesmo que vem na sua cabeça agora. É esse aí. Quer queira, quer não. Então não adianta ficar fazendo prece pedindo a Jesus que o outro se modifique. O outro, nunca a gente. Não adianta pedir a Jesus que o outro se afaste. Não adianta pedir isso a Deus nas preces, porque Deus é tão bom que Ele não vai atender. Por amor, porque estamos aqui passando por um processo, por 2 processos, que servem para o mesmo propósito, processo de regeneração e processo autoeducativo. Deus não ia anular os 2 processos de uma vez só, por capricho nosso, porque seria mais fácil para a gente conviver sem o nosso educador. Não viemos a passeio. Então, quer queira, quer não, o parente difícil é para nós. Educador, ferramenta de autolapidação. Até porque, se ele fosse afastado, sai um, vem outros 1000. Por bondade divina. Por bondade divina. Ia aparecer na nossa vida uma pessoa que aparentemente seria bem diferente daquela outra. Aparentemente. Mas, quando fosse estreitado laços de afeto, íamos perceber, tem o mesmo perfil, as mesmas imperfeições, porque precisamos daquela outra pessoa com aquelas imperfeições. Porque é aquela pessoa com aquelas imperfeições que vai me servir no momento de ferramenta de autolapidação, para que eu venha melhorar o que eu preciso melhorar hoje. Então não adianta pedir a Deus o afastamento. Ah, Cristiano, mas é muito difícil. O convívio é difícil. Mas onde é que está lá no Evangelho dizendo que seria fácil? Eu já procurei, acredite, no Velho Testamento também. Não achei. Isso é fácil. Não tem. Surgem indagações em relação a convívio familiar, e muitas delas de pais ou mães com filhos. Porque as mães trazem os seguintes relatos. Eu tenho 3 filhos. O convívio com um, tranquilo. Nós não brigamos e temos divergência de opinião. Porque o que causa briga não é a divergência de opinião. É a desafinidade espiritual. Nós temos divergência de opinião, mas não é suficiente para a gente brigar. Não é suficiente. Mas tem um outro filho do meio que foi lá fazer um vestibular em Juiz de Fora, passou para Alfenas e ficou. Ficou. Manda o WhatsApp de vez em quando. Talvez apareça no Natal. Não temos briga também, mas não tem também aquela ligação afetiva como o primeiro filho. Agora tem o terceiro, que só de dar bom dia sai briga. A gente briga sem saber por quê. É total desafinidade. Total desafinidade. Não é por conta de opinião divergente, isso é desculpinha. Desculpinha. Para buscar justificar o motivo da desafinidade. É simplesmente desafinidade. Porque a opinião divergente todos nós temos em qualquer lugar que seja. Porque nós sofremos ainda de muito personalismo. Faz parte da nossa idade espiritual, de querer estar sempre com a razão. Não é questão de opinião diferente. É questão de desafinidade. Agora, como compreender essa desafinidade? Da onde surgiu? Emmanuel, no livro
Pão Nosso, ele dá uma dica. É imprescindível, nesse capítulo 117 que foi lido aqui agora há pouco, é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, pois não existem uniões casuais no lar terreno. É o que ele acabou de falar ali. Não existem uniões casuais no lar terreno. E como é que ele continua? Preponderam aí, portanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ele conclui o parágrafo. Provas salvadoras ou regenerativas. Ou as duas ao mesmo tempo. O que são provas salvadoras e regenerativas? O que é prova salvadora? Que nos conduz à salvação. Fora da caridade não há salvação. Prova salvadora é a oportunidade de praticarmos a caridade no lar. A caridade, benevolência para com todos. Não benevolência para aquele que trata bem a gente, não. Não benevolência para aquele que nos dá um bom dia sorrindo. Não benevolência para com aqueles que devemos algo ou que nos ajuda. Benevolência para com todos, incluindo aquele que não nos agrada. Incluindo aquele parente difícil. Incluindo aquele que é desleixado, que é preguiçoso, que é ignorante, agressivo dentro de casa. Todos é todos. Ou na resposta de um livro dos Espíritos tem lá, exceto o agressivo, exceto o preguiçoso. Tem alguma exceção? Se tem, eu não vi, nem na resposta, nem nos comentários de Kardec. E eu estou só na benevolência, eu não falei nem da indulgência, nem do perdão ainda. Isso é a prova salvadora, a oportunidade de praticar a caridade dentro de casa, porque fora da caridade não há salvação. E o que seria a prova regenerativa? Segundo Emmanuel no livro, no capítulo 117 do Pão Nosso. O que seria a prova regenerativa? O que precisa ser regenerado? É porque um dia foi o quê? Degenerado. O que foi degenerado lá atrás, que dentro de casa precisa ser regenerado? O que precisa? O que foi degenerado? Laços afetivos. Alguma coisa no relacionamento. E eu não estou falando ligação consanguínea, quando aconteceu o desajuste. Quando aconteceu a degeneração. O simples convívio dentro do trabalho, um acidente de trânsito. Lá atrás é difícil, não é só se foi acidente de cavalo batendo com cavalo, né? Mas lá atrás, onde quer que você esteja, se encontrasse, não precisa ter sido ligações corpóreas. E provavelmente não foi. Ranhuras. Você percebeu que tudo isso que nós vivemos aqui serve para os dois? Porque ao mesmo tempo que nós estamos regenerando algo que foi degenerado lá atrás, no campo do relacionamento, ao mesmo tempo nós estamos avançando espiritualmente. Porque a prova também é salvadora, não é só regenerativa. A prova é também salvadora. Não temos como prosseguir o estudo daqui para frente, 7h20, não temos como prosseguir esse estudo, se a gente não levar em consideração, não partir da premissa a pluralidade das existências corpóreas. Não tem como. Porque quem parte do princípio da unicidade das existências, onde a alma surge junto com o corpo, sabe quando que vai conseguir encontrar respostas para os desajustes, as faltas de afinidades dentro de casa? Adivinha? Nunca. Você pode procurar psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta. Pode procurar Freud, porque nem Freud explica. Tem que partir da premissa da pluralidade das existências. Então vamos partir dessa premissa. Suponhamos que 10 existências atrás, eu, Cristiano, tinha um sócio. E esse sócio me lesou, me roubou, enquanto eu estava em viagem. Pensa comigo. Se alguém me ofende hoje, a probabilidade de a gente desenvolver a raiva, a probabilidade de nós retermos mágoa, é grande ou difícil? Hoje, século XXI. Sentir raiva é fisiológico. Da idade espiritual que nós nos encontramos, só Jesus, que já pisou aqui, que não sentiu. Todos os demais, sem exceção.
Você pode colocar no pacote Edivaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Qualquer um que você pensar. Todos nós desenvolvemos raiva quando contrariado. É fisiológico, ou seja, não tem como escapar, na idade espiritual em que nós nos encontramos. O que é facultativo ao ser humano é cultivar para que essa raiva se transforme em mágoa. É isso aí que é facultativo ao ser humano. Eu vou eliminar o mal ainda em seu nascedouro, ou eu vou permitir que a raiva se intoxique e se transforme em mágoa. Isso que cabe a mim escolher. Aí é que o espírito mais evoluído faz a diferença. Porque se Divaldo, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce ficar com raiva, talvez depois de 10 segundos, 1 minuto, 2, acabou a raiva. Porque eles desenvolveram a habilidade de eliminar esse tipo de mal ainda em seu nascedouro. Nós não. Nós somos especialistas em outra área. Em permitir que a raiva se intoxique e se transforme em mágoa. Por quê? Porque depois que acontece a ofensa, nós temos 2 escolhas. Ou eu vou remoer aquele acontecimento e pensar em todas as possibilidades de respostas que eu deveria ter dado e não dei. De atitudes que eu deveria ter tomado e não tomei. Nós, na maioria das vezes, nós tomamos essa escolha. Mas poderíamos ter tomado outra. Por que que eu me senti ofendido? Por que que eu me senti magoado? Por que que veio essa raiva tão grande em mim? Eu preciso muito me melhorar urgentemente. Nunca vem essa... A pessoa nunca trabalha esse lado primeiro. Trabalha depois. Primeiro não. Primeiro remói o acontecimento. Por isso que nossa vida, às vezes, vira um inferno. Porque nós criamos as nossas próprias algemas. Nós criamos, não o outro que nos ofendeu. Nós criamos. Eu, cristiano, lá atrás, recebi uma ofensa. Se o espírito não retrograda, nem moral, nem intelectualmente, se hoje eu tenho dificuldade, suponhamos, de eliminar a raiva ainda quando ela está nascente, lá atrás eu tinha mais dificuldade ou menos dificuldade de eliminar a raiva? Muito mais dificuldade, obviamente. Se hoje eu, suponhamos, guardo mágoa com muita facilidade, lá atrás, eu, cristiano, guardaria mágoa com mais facilidade ou com menos facilidade? Com mais facilidade. Então aquele que me feriu, na ocasião, aquele que me roubou, será que eu guardei mágoa dele? Guardei. Será que isso está me consumindo por dentro? Tá, naturalmente. Está me consumindo. Só que o outro, apesar de ter feito o que fez, era um espírito mais evoluído que eu. Por quê? Porque ele fez o que fez. Porque ele não conseguiu ainda trabalhar essa parte do apego material. Não conseguiu. Ele ainda se encantava muito com o dinheiro. Mas não era uma pessoa malvada. Ele ficava preocupado quando prejudicava os outros. Então veio o arrependimento com força total. Porque ele já tinha desenvolvido outras virtudes. Ele não conseguiu desenvolver ainda a virtude de trabalhar contra o apego material. Mas outra sim. Ele ficou de joelho na minha frente. E me pediu perdão. Eu olhei no olho dele e falei, o quê? Não, o que você fez é imperdoável. Ou frasezinha que o povo gosta de falar, né? Principalmente quando envolve fidelidade ou infidelidade. O que você fez foi imperdoável. Ah, é? E o que fizemos no passado foi o quê? Perdoável. Você viu como a gente gosta de botar toga de juiz? O que você fez foi imperdoável. A gente olha, eu olhei para o camarada e falei, foi imperdoável. Ele, arrependido, ele não conseguiu se retratar comigo, porque já torrou o dinheiro que roubou. Mas ainda restou-lhe o peso na consciência. E isso o incomodava. O que ele fez? Correu atrás de todas as famílias que precisavam de ajuda. E ele, voluntariamente, no limite de suas possibilidades, ajudou uma a uma. Ajudou uma a uma. Porque quando Jesus fala o amor cobre uma multidão de pecados, ele não fala o amor junto a quem você feriu cobre uma multidão de pecados. Ele simplesmente fala o amor cobre uma multidão de pecados. O amor seja junto a quem for. Nós não precisamos necessariamente reparar o erro junto a quem nos feriu, se o outro não quiser perdoar naquele momento. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar eternamente endividada.
O que importa é ele quitar a dívida dele com a própria consciência, porque a dívida que existe aqui é só dele para com o banco divino. Leia-se, banco divino é igual consciência. Não existe dívida dele para comigo, não. Dele para com ele próprio. O que ele fez? Ajudou uma multidão de pessoas dentro das possibilidades dele. Desencarnamos os dois, eu e ele. Ele progrediu. O amor cobra uma multidão de pecados. O amor que ele praticou, a prática do bem que ele praticou com várias pessoas, cobriu a multidão de pecados que ele fez comigo. Ele progrediu. Porque a luzinha culpa que se acendeu na cabeça dele, ele conseguiu apagar antes de desencarnar. Eu não perdoei. Muito pelo contrário. Eu permiti que a raiva se desenvolvesse e se transformasse em mágoa. Pensa comigo. Eu lá encarnado, ele lá encarnado. Eu estou com essa angústia no coração. Eu, Cristiano. Já li vários livros de autoajuda, não consegui eliminar a angústia. Já fui a várias palestras e ouvia do palestrante, do padre e do pastor. Perdoa, perdoa, perdoa. Bonito, poético, mas eu não conseguia perdoar. E aí? Já fui a terapeuta, psicólogo, psiquiatra, porque eu estava me corroendo por dentro. Não consegui. Vamos inverter o papel para ver se o outro seria mais fácil? Se eu fosse o algoz, ao invés de a vítima. O outro viajou. Eu roubei. Roubei. E faria de novo. Porque eu não tenho desenvolvido em mim aquelas virtudes do outro. Por isso que eu faria de novo. Fiquei com peso na consciência? Fiquei. Fiquei, mas não ao ponto de me impedir de fazer novamente. Fiquei. Pedi desculpa. Mas faria de novo. Me incomodou? Me incomodou. Mas faria novamente. Porque o grau da culpa, segundo Joana de Ângeles, não está vinculada diretamente à natureza da infração cometida ou à quantidade de vezes que se cometeu a infração. Já falei isso aqui uma vez. Se eu não me engano, na última palestra, inclusive. A intensidade da dor moral está diretamente ligada a quê? A quantidade de vezes que nós nos assenhoramos da nossa própria existência. O quanto nós assenhoramos da nossa própria existência, é isso que vai definir a intensidade da minha dor. Digamos que eu, Cristiano, tenha assenhorado pouco da minha própria existência. Por isso, que a intensidade da dor não foi tão grande quanto o outro. O outro que foi ferido, sentiu raiva? Sentiu. É fisiológico, é instintivo. Mas ele conseguiu trabalhar e não permitiu que a raiva se transformasse em mágoa. Tocou a vida dele. Olha que eu estou agora na qualidade de algoz. Ele é a vítima. Ele é a vítima. Uma lâmpada acendeu aqui chamada culpa, mas foi uma lâmpada muito forte, mas acendeu. Quando nós desencarnamos, a culpa se converte em dor moral. Por quê? Porque fica livre do invólucro, que é o filtro da culpa. Aí eu vou sentir uma dor muito grande, ao ponto de nem conseguir dormir, repousar a mente. Eu, na qualidade de vítima, quando desencarnei, algo me impedia de progredir espiritualmente. Ou alguém. Eu, na qualidade de algoz, quando desencarnei, algo me impedia de progredir espiritualmente. Os dois estavam precisando de um terapeuta, enquanto encarnado. Procurou vários. Não encontrou nenhum que conseguisse resolver sua situação interior. Bom, quem foi o maior terapeuta que já passou pelo planeta Terra? Jesus. Aí eu vou lá em Jesus, em Mateus, capítulo 5, e tem a orientação desse terapeuta mestre, esse terapeuta mor. O que Jesus recomenda no versículo 25 do capítulo 5? 25 e 26. Vamos abordar os dois versículos aqui. Como é que ele começa? Qual a orientação que ele dá para a gente na qualidade de terapeuta? Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Depressa por quê? Jesus compreendia.
A gente fica 200 anos na fila para reencarnar, você vai querer esperar mais 200? Concilie-te depressa. Quem é o nosso adversário? Eu na qualidade de vítima. Quem é o meu adversário? O algoz. Eu na qualidade de algoz. Quem é o meu adversário? A vítima. Será? Vamos pegar aqui. Eu na qualidade de algoz. Lá no plano espiritual, desencarnei. A outra pessoa já me perdoou. Mesmo que eu não tenha pedido perdão a ela. Ela me perdoou. Mas eu faria novamente. Eu não corri atrás para poder me retratar junto a ela, nem junto a ninguém. É óbvio que isso vai me corroer no plano espiritual. Eu vou sofrer de dor moral. Quem é que está impedindo o meu progresso espiritual no plano espiritual? O outro que eu prejudiquei, que já me perdoou, mesmo sem eu pedir perdão? Ou eu mesmo? Eu, que infringi uma lei de Deus. Que está escrito na nossa consciência, na consciência de qualquer pessoa. Pode ser até de ateu. A regra vale para todos. Vamos inverter. Eu na qualidade de vítima. O outro ficou de joelho e me pediu perdão. Eu falei, não, o que você fez foi muito grave. Eu não te perdoo. O outro ajudou muita gente. Desencarnou com a luzinha culpa apagada e seguiu adiante. Eu estou lá no plano espiritual com peso na consciência. Cristiano com peso na consciência, por que se você foi a vítima? Aí eu faço a pergunta para vocês. Vítima pode sofrer de peso na consciência? Sim ou sim? Com toda certeza. Por quê? Porque a gente, quando fala em peso na consciência, só vincula ao algoz. Só vincula à infração. Como se a vítima não tivesse cometido uma infração. A vítima cometeu alguma infração para sofrer de peso na consciência? Qual é o caminho da salvação mesmo? Fora da caridade não há salvação. Como é a caridade da forma que Jesus entende mesmo? Está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas constitui 1/3 da caridade da forma que Jesus entendia? Constitui. E se eu não praticar esse terço, eu vou faltar com caridade? Sim ou não? Eu não perdoei. Uma decisão voluntária minha. Voluntária. Eu não perdoei, eu não quis. Lembra que eu tinha 2 opções? Estou lá no plano espiritual, sabendo que eu infringi uma lei de Deus. Não perdoar é infração à lei de Deus. Pior ainda, eu vou recordar a quantidade de vezes que eu infringi, que eu fui algoz no passado. Eu vou recordar a quantidade de vezes que eu fui perdoado no passado. Eu vou me recordar que foram tantas vezes, muitas vezes, 70 vezes, 7 vezes, e que eu deveria perdoar, por essa razão, por questões contábeis, não poéticas, várias vezes, muitas vezes, 70 vezes, 7 vezes, infinitas vezes. Dada a quantidade de vezes que eu já fui perdoado, lá atrás, eu na qualidade de espírito desencarnado, eu lembro muito bem a quantidade de vezes. Isso vai me pesar muito na consciência. Muito. Aí eu te pergunto, eu na qualidade de vítima, lá no plano espiritual, quem é que está impedindo o meu progresso espiritual? O outro, que me perdoou mesmo sem eu pedir perdão? Ou eu mesmo, que não quis perdoar? Aí eu volto. Nos dizeres de Jesus, quem é o adversário? Concilia-te depressa com teu adversário. Nos dizeres de Jesus, quem é o adversário? Não importa se você está na qualidade de vítima, não importa se você está na qualidade de algoz. Quem é o adversário? Será sempre nós mesmos. E a gente passou séculos e séculos interpretando que é sempre o outro. Sempre nós mesmos. Concilie-te depressa com o teu adversário enquanto você está encarnado com ele, enquanto você está encarnado com você mesmo. Se o outro não quis, se você pediu perdão ao outro, o outro não quis te perdoar, ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas. Enquanto você está com você mesmo. Como é que Jesus continua a orientação terapêutica? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então quem é o juiz? Consciência. Porque quando nós estamos desencarnados, a nossa consciência vai cobrar de nós. Por que você não pediu perdão? Por que você não retratou com outras pessoas, já que o outro não quis perdoar? Ou, se você está como vítima, por que você não perdoou? Quem vai cobrar isso de nós? Deus?
Não, Deus é imutável, ele não vai se sentir ofendido em nenhum momento. A nossa consciência é o nosso juiz, porque as leis de Deus estão escritas nela. Como é que Jesus continua a orientação terapêutica? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça. Quem é o ministro da justiça? Aí já ficou mais difícil, né? Quem responder 2 dias a menos no umbral. Quem é o ministro da justiça? Nessa interpretação de Jesus. E ainda te falo, se não foi conhecimento espírita, você não chega a essa resposta. Você chega a hipóteses, a achismos de opiniões. Mas ao entendimento mesmo, não. Pensa comigo. A maioria de nós frequentamos a mesma série espiritual. O prézinho. Chegamos lá no plano espiritual. 2 crianças mimadas. Uma vítima e um algoz. Quando as crianças mimadas brigam aqui na Terra, vamos botar aí 2 adolescentes ou até 2 adultos. Estão brigados aqui. O que é que acontece? Ficam anos sem se falar. Anos sem se falar. Imagina no plano espiritual, onde não existe morte corpórea. Vai ficar até quando sem se falar? Para toda a eternidade? Sem se falar? Cada um no seu canto? Eu vou para Marte, você fica aqui na Terra. É assim? Não. A gente não pode ficar estacionado eternamente, ad eterno. O que vai acontecer? Um espírito mais evoluído, intelectual e moralmente, provavelmente alguém que já teve relacionamento com ambos, vai fazer o quê? Vai fazer o meio de campo, vai intermediar. Vem cá, criancinha A. Vem cá, criancinha B. Vocês não podem ficar assim brigadinho, não. Você tem que fazer as pazes. Mas ele matou meu filho. Eu sei. O escândalo é necessário. Você também sabia, agora você sabe. Mas aí daquele que cometeu escândalo, você também sabe agora. Os dois sabem que o escândalo é necessário e você sabia. Aí daquele que cometeu escândalo, você cometeu. Você já tem conhecimento suficiente que vocês têm que fazer as pazes. Conhecimento suficiente. Depois de muita conversa, muita tentativa de reconciliação, muita tentativa de regenerar aquilo que foi degenerado lá atrás, um convence, o mediador convence, um nascer pai e o outro nascer filho, ou um nascer mãe e o outro nascer filho. Depois de muita tentativa, porque imagina, você quer nascer filho dele? Deus me livre nascer filho desse peste. Você quer ser mãe, então? Deus me livre ter um filho igual a ele. Foi fácil a primeira negociação? A primeira tentativa? Não, muito difícil. Mas conseguiu. O que o mediador estava tentando fazer? Um reencarnar como mãe, outro reencarnar como filho, ou como pai, seja o que for, como irmãos ou como madrasta. Estava tentando fazer. Volta para a carne, porque é lá na carne, no lar terreno, na transitoriedade corpórea, como diz Emmanuel, que vocês vão se ajustar. E daqui a pouco eu vou explicar por que Deus criou isso no seu mecanismo de redenção. É lá. O que ele está tentando fazer? Como é que continua Jesus? Concilie-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, o mediador, para que o ministro da justiça não vos coloque em prisão. Que prisão é essa? Sabe qual é a prisão? Cárcere carnal. Não é isso que o mediador tentou fazer? Nasce como pai, nasce como filho, nasce como mãe. Vai para a carne. Ligação corpórea. Vai para a carne. Cárcere carnal. Ah, mas até quando que eu vou ter que nascer filho dele? O terapeuta espiritual maior responde. O que Jesus responde? Como é que Jesus inicia o versículo 26 aí em Mateus? De onde de lá não sairás, até que seja pago o último ceitil. O que isso quer dizer? Você vai reencarnar como filho, ou como mãe, ou como irmão, seja o que for, ligações corpóreas, ou união no lar terreno, porque um filho adotivo faz parte do processo. Você vai passar por esse processo. Sabe até quando? Sabe até quando você vai ter essa ligação corpórea? Quando a última gota de ódio estiver totalmente reconvertido em
amor. De onde lá não sairás, até que seja pago o último centio de ódio. O último centavo de ódio. Aí eu pergunto para vocês. A primeira tentativa de conciliação será fácil ou difícil? Primeira vez que os dois reencarnaram na carne. Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Aquela primeira tentativa. Difícil? Não. Muito difícil. Extremamente difícil. Já viu no YouTube aí alguns vídeos de mãe e filho saindo assim no braço, na rua? Primeira tentativa. Segunda tentativa. Pode ser que parta para vias de fato. Terceira tentativa. Pode ser que não parta para vias de fato, mas a ofensa verbal vai ter muito. Aqueles xingamentos, aqueles palavrão, sabe? Quarta tentativa. Pode ser que ele não vá morar com a tia com 9 anos de idade. Pode ser que os dois consigam se suportar, mas ainda vai ter muita desafinidade. E as tentativas vão se acumulando. Por quê? Porque aquele que reencarnou como algoz, ele vai reencarnar com tanto sentimento de culpa. Aquele que reencarnou como vítima, vai reencarnar com tanto sentimento de ódio, que na carne os postos se invertem. Quem era algoz vai virar vítima, e quem era vítima vai virar algoz. E essa alternância vai se dando com o passar das encarnações. Por isso que não é um tratamento terapêutico tão rápido, por conta da nossa renitência. Renitência. Nós entramos no ciclo de perseguição. Porque hoje, depois de tanto tempo, não existem mais algozes, nem existem mais vítimas. Não precisa ir lá no terapeuta de regressão de memória de vidas passadas para querer saber quem começou. Porque não existem vítimas e algozes mais. Só existem parceiros de infortúnios. Só. Aquela pessoa que veio tentando encarnação após encarnação e o ódio foi diminuindo encarnação após encarnação. Foi diminuindo. Por quê? Porque nós herdamos, em um dos nossos estágios evolutivos, antes do estágio hominal, nós herdamos um instinto muito importante. Um instinto de conservação. Aquele instinto que impede que você cometa suicídio toda vez que você passa por uma dificuldade. Aquele instinto que impede que você descuide de uma cria sua, de um filho seu, independentemente do grau de afinidade com aquela cria. Porque você pode odiar seu filho, espiritualmente falando, porque acordado aqui, todo mundo fala que ama e que o amor é igual. Mentira, porque não compreende o amor. Ou então, porque é muito poético ou romântico. Mas espiritualmente é óbvio que ainda existe o ódio. E é para isso que estão reencarnando, para eliminar esse ódio. Nós estamos ainda aprendendo o que é amor. Daqui a pouco, lá no finalzinho da palestra, nós vamos nivelar o nosso entendimento em relação de amor com o entendimento de Jesus Cristo, do que é verdadeiramente amor. Mas quando o ódio é eliminado, com o passar das existências, é eliminado, não existe mais ódio. Chega na linha do meio, que é aquele filho que foi passear em outra cidade, ou foi fazer faculdade em outra cidade, e lá ficou. E vem de vez em quando, não está todo final de semana junto, almoçando junto com o papai e com a mamãe. Não é esse perfil. Chegou nesse ponto. Não tem ódio. Não precisa mais reencarnar junto? Não precisa mais ter ligações corpóreas? Ou precisa ainda? Precisa ou não precisa? Vocês compreenderam até aqui a necessidade de reencarnar na mesma família. Pensa comigo, a pessoa que te feriu lá atrás. Pensa naquele colega de trabalho, aquela pessoa que você não suporta, mas que não é seu parente. No aniversário dele, você faria um festão para ele? Não, né? Com certeza não. Só se for para mandar uma bomba de presente. Não, você não faria. Imagina você reencarnando junto com ele. Pensa no seu ex-marido ou na sua ex-esposa, aquele que te deu muito trabalho. Reencarnaria junto? Faria, ou melhor, faria um festão para ele no aniversário dele? Imagina agora ele como seu filho. Bebezinho, ou seja, você ainda não tem desafinidade com o bebezinho só porque ele está chorando. Você não tem. Mas no aniversário de 1 ano você vai fazer um festão para ele. Aquele festão que você não faria naquela ocasião de poucos anos atrás. Quando vocês dois ali estavam como inimigos. Entendeu como o vínculo vai se estreitando? Você está reencarnado com alguém que você teve um grave desajuste no passado, mas você daria sua vida por ele. Você faria tudo, a melhor festa de aniversário. Seu coração vai doer quando você vê ele passando fome, ou vê ele chorando de fome. Coisa que 80 anos, 100 anos anteriormente, você queria ver ele morto. Você chegou na linha do meio, não existe mais esse ódio. Precisa continuar reencarnando junto?
Precisa. Sabe por quê? Porque o ódio não reconverteu em amor platônico. Apenas foi eliminado. Foi eliminado. O que Chico Xavier vem falar sobre o que é o ódio? O ódio nada mais é do que o amor que adoeceu gravemente. Se o ódio é o amor que adoeceu gravemente, isso tem toda a lógica, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos em nosso DNA divino, nossa herança genética divina, nós só temos as virtudes divinas. Tem alguma coisa em Deus de ódio? Naturalmente que não. Então o que é o ódio mesmo? Espiritualmente falando? É o amor, porque nós só temos DNA divino, lembra? É o amor que adoeceu gravemente. Então, esse ódio vai ter que ser reconvertido em amor platônico. Vai continuar reencarnando junto. Primeiro, até a linha do meio, é no propósito de reconciliação. Da linha do meio para frente, vai ser para estreitar laços de afetos. Desenvolver o amor platônico. E quando esse amor platônico for desenvolvido, aquele amor que você tem que todo dia ligar para a pessoa, para a mãe, para o filho, etc., almoçar junto todo final de semana. Quando isso for desenvolvido, precisa continuar reencarnando junto? Não. Aí não. Poxa, mas agora que tá bom? Agora que a gente vai reencarnar em famílias separadas? Sim, porque a fila é grande. A fila é grande. São tantos desafetos. Roberto Carlos fala, são tantas emoções, a gente pode fazer uma nova música, são tantos desafetos. Muitos desafetos. E agora, o que a gente vai fazer? Sabe o que vocês vão fazer? No plano espiritual, quando vocês estiverem programando a próxima reencarnação, vocês dois vão conversar. E muito. E aí, você vai reencarnar onde? Em Vitória. Eu vou na Serra, a gente vai estudar junto na Multivix. Você vai batizar meu filho, eu vou batizar o seu. Se tornam grandes amigos. Sabe aquele amigo que você encontra e fala, poxa, a gente parece que já fui seu irmão na vida passada, porque eu me dou muito melhor com você do que meu próprio irmão de sangue, ou meu próprio pai. Foi irmão não, foi pai e filho, mãe e filho, ó. Muitas vezes. E esse laço afetivo que vocês construíram, será até quando? Até quando? Sabe esse desafeto que está aí na sua cabeça? Não importa se é família ou se não é família, sabe esse desafeto? Sabe até quando que vocês vão estar se relacionando espiritualmente falando? Para toda a eternidade. É assim que se constitui a família universal. Para toda a... Eu estou desenvolvendo uma espécie de mediunidade que é evidências. Eu estou ouvindo cada coisa aqui, pelo amor de Deus, que palestrante doido. É esse parente difícil. É com quem você vai se relacionar para toda a eternidade. Detalhe, quer queira, quer não. Quer acredite, quer não acredite. Para sempre. Para sempre. Poxa, Cristiano, mas tem que passar por todo esse processo? Várias encarnações? Por conta de uma atitude equivocada lá atrás? Por que você acha que Emmanuel falou? Quantos anos serão necessários para reparar um instante? Um instante. Um instante de destempero. Quantos anos serão necessários? Séculos e séculos serão necessários para reparar um instante. Aí a pessoa vem e fala, Cristiano, bacana, eu sei disso tudo agora, só que o meu desafeto não sabe. E aí? Vocês têm que colocar um fim nesse ciclo de perseguição. Porque ora reencarna como algoz, ora como vítima, ora como algoz. Adivinha de quem é a responsabilidade de colocar fim nesse ciclo de perseguição? Adivinha? De quem é a maior responsabilidade? Daquele que mais se instruiu. Como já dizia Jesus, muito será cobrado a quem muito foi dado. Estamos no meio de feriado, ninguém mandou vocês virem aqui para a palestra hoje. Vocês podiam estar viajando em outro lugar. Mas veio, se instruiu, já era. E eu não vou me sentir culpado por isso. A responsabilidade agora, realmente, é de vocês. Porque a outra pessoa talvez nem seja espírita. E vocês precisam colocar um fim nesse ciclo de perseguição. Geralmente, quando eu encerrava esse estudo, a pessoa vinha me procurar e falava, Cristiano, mas é difícil eu tomar uma iniciativa de colocar um fim no ciclo de perseguição. É difícil de fazer o que você falou na palestra, de, mesmo com razão, se silenciar. Mesmo, isso aí não é consociar com o erro. Isso é colaborar para a manutenção da paz no lar. É diferente. É não se ajustar com a mente em desalinho.
e não se consociar com o erro. Nesse caso, quem cala consente não tem nada a ver. O espírito mais amadurecido apenas concorda, certinho. Para não criar rugas, para não criar mais desajustes. Como é que eu vou fazer, tomar essa iniciativa se a pessoa, o meu desafio, nem mora comigo, já me bloqueou no WhatsApp, no Facebook? Eu não consigo me aproximar dele. E aí eu vou contar um caso, já para a gente entrar no nosso tempo de encerramento. Divaldo Franco, quando eu falo de Divaldo Franco, não estou falando grego, né? Lá na Mansão do Caminho, em Salvador, há muitos anos, chegou uma mulher, e a gente sabe que a Mansão do Caminho está instalada num bairro pobre, lá em Pau da Lima, em Salvador. Chegou uma mulher procurando Divaldo. Bateu na porta. Seu Divaldo está? Mandaram chamar Divaldo. Pois não, minha irmã. É que eu estou passando por um problema grave. Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. E desde quando ela nasceu, ela não quer saber de mim. 2 aninhos. Vai para tia, vai para babá, vai para todo mundo, mas não vai. Eu tive que contratar uma ama de leite para dar de mamar, porque eu não posso nem chegar perto dela. Ela é uma criança tranquila, desde que não esteja comigo. Já fui, procurei terapeuta, meu pastor, porque eu sou evangélica. Eu não acredito nada nesse negócio de reencarnação, mas só pode ser coisa de vida passada. Por isso que eu venho aqui procurar o senhor. Joana de Ângeles estava ouvindo toda a conversa e falou, fala para nossa irmã, que não é coisa de vida passada não, é coisa dessa vida. Divaldo repetiu, minha irmã, não é coisa de vida passada não, é coisa dessa vida. Mas como dessa vida? Ela só tem 2 anos de idade. Pode ser coisa dessa vida não. Essa tal de Joana está errada. Joana está errada, né? Fala para nossa irmã que há alguma coisa que aconteceu na maternidade. Divaldo, como um bom garoto de recado que é, passou. Alguma coisa lá na maternidade. Na maternidade? Mas não aconteceu nada lá na maternidade, não. Ah, não sei o quê. E Divaldo perdeu um pouco da paciência. A não ser que o quê? Desembuche, que agora eu quero saber também. Que ele não sabia. O que aconteceu na maternidade? É porque a gente não sabia o sexo do neném e o médico falou, parabéns, é uma linda menina. E eu só falei, ah, que pena, achei que fosse um menino. Porque meu marido queria muito um menino. A expectativa do meu esposo era ter um menino, eu queria dar um menino para ele. Mas foi só naquela ocasião, porque a partir do momento que eu botei minha filha no colo, eu, naquele momento, jamais trocaria aquela linda menina por menino nenhum. Foi só uma frase de impulso. Só que Divaldo, na palestra, falou o seguinte, ele abriu um parêntese para o pessoal da palestra, porque a mulher evangélica não ia compreender, porque não tem informação doutrinária. O que aconteceu foi o seguinte, na hora que ela falou isso, o espírito reencarnante estava do lado da maca, ouvindo tudo. E quando nós iniciamos o processo reencarnatório no plano espiritual, ele só estará 100% concluído quando a criatura encarnada completar 7 anos de idade. Então, o bebezinho que acabou de nascer, está mais no plano espiritual ou mais no plano material? Muito mais no plano espiritual. Era uma senhora de cabelos brancos que estava ali do lado dela, em processo reencarnatório, naquele bebezinho, naquele novo corpo orgânico. E ela fez uma promessa, a senhora, se você não me quer, eu também não te quero. Ela gravou isso no seu psiquismo. E gravar algo no psiquismo é tão importante, que eu vou dar um exemplo. Lembra da dona Cidália Batista, que acolheu Chico Xavier com tanto amor, a terceira educadora de Chico? Quando as duas se encontraram, a dona Maria Xavier e dona Cidália Batista, a mãe biológica e a outra, a terceira, a gratidão era tão grande da mãe biológica, que ela falou, você quer ser minha filha? E as duas choraram. Já deve ter reencarnado aí, já deve ser mãe e outra ser filha. Fala o que você sempre desejou e você nunca teve, que eu vou gravar isso no meu psiquismo. Eu queria muito tocar violão. Não, tocar piano, perdão. Eu queria muito tocar piano, porque eu nunca tive nenhuma encarnação que eu tocava piano. Eu vou gravar isso no meu psiquismo, para minha primeira filha, e vou botar ela na aula de piano. Olha a importância de gravar algo no psiquismo, enquanto estamos no plano espiritual. A pessoa gravou. Se você não me quer, eu também não te quero. Quando a bebezinha estava em estado de vigília, o que acontecia? Uma natural repulsa com a mãe. Ela estava cumprindo o que prometeu. Ela gravou isso no psiquismo. O que foi que Divaldo orientou para a mãe? Já que a mãe não tinha esse conhecimento técnico.
acerca da reencarnação. Minha filha, você já conversou isso com sua filha? Com ela dormindo? Que você não trocaria ela por menino nenhum? Com ela dormindo? Eu não sou doida. Então você vai fazer, a partir de hoje, isso. Com ela dormindo, não precisa compreender agora não, mas você vai fazer. Por quê? Porque toda vez que nós dormimos, nós entramos em desdobramento e nos desligamos parcialmente do veículo carnal, que a gente chama de corpo. A gente retoma parcialmente a nossa lucidez espiritual. Com 2 anos de idade, aquela criança em desdobramento ainda era aquela senhora de cabelos brancos. E ela fez a promessa de repulsa em estado de lucidez espiritual. Então a conversa que a mãe tinha que ter teria que ser com o espírito em estado de lucidez, não em estado de sonambulismo, ou seja, dormindo, acordado. Porque toda vez que nós estamos acordados, nós estamos em estado de sonambulismo, tá? Divaldo sabia disso e orientou. Chama ela mentalmente e conversa com ela. Foi feito isso. Decorridos 4 meses, a mãe bate de novo na maçã do caminho. Quando abre a porta, é ela carregando a filha. Fui lá para agradecer o Divaldo. Ô, seu Divaldo, não sei que macumba o senhor fez não, mas deu certo. Minha filha. Deve ter feito uma macumba, né? Só ciência. E geralmente a pessoa vem falar, Cristiano, será que isso vai dar certo também? Porque ali tudo bem, ela não tinha 7 anos de idade. O meu desafeto já tem até cabelo branco, já é um senhor. Meu ex-marido já é velho. Minha sogra, então. Será que vai dar certo? A tendência é que sim. Depende de quê? Do grau de renitência de cada um. Do grau de teimosia de cada um. Porque tem gente que é tão orgulhoso que mesmo ouvindo com o ouvido de espírito, ainda assim não vai querer perdoar. Então, chega em casa para aquela criatura que bloqueou você no WhatsApp, que você não tem acesso, todo dia de noite, você acordada e sabendo que ela está dormindo, bota um alarme para 3 horas da manhã, de precaução. Chame ela mentalmente, ela vai ser constrangida a comparecer, porque naquele momento você está querendo paz. Então naquele momento você é espírito superior. E segundo o livro dos espíritos, o espírito superior constrange o espírito inferior. Ela vai ser constrangida a comparecer. O seu anjo de guarda e o dela vai trabalhar para que isso aconteça. E conversa com ela tudo isso. Conversa com ela. Com o passar do tempo ela vai desbloquear você no WhatsApp, no Facebook, vai querer até conversar. Não vou falar que vocês vão se tornar melhores amigos. Não vou falar isso. Mas pelo menos você vai ter a oportunidade de colocar o fim no ciclo de perseguição. Você conseguiu perceber que tudo isso é um grande processo terapêutico, espiritual? Grande processo. E quando você procura um terapeuta aqui, na Terra, geralmente ele te recomenda uma Andrágea, um comprimido, junto com o tratamento, nem que seja homeopático. Recomenda. Psiquiatra, terapeuta. Qual seria, se nós fôssemos tomar um comprimido, espiritualmente falando, qual seria esse comprimido? Para tomar junto com o processo terapêutico. Começa com A, termina com R, tem 4 letrinhas. Amor. Todo comprimido tem um ativo, que é a principal substância, amoxicilina, ibuprofeno. Qual seria o ativo desse comprimido? A principal substância desse comprimido? Qual seria? Perdão. Perdão. Por quê? Quando Jesus falou, amai uns aos outros como eu vos amei. A gente para observar, como é que Jesus nos amou? O tempo todo. O tempo todo. Vamos pegar, como não vai dar tempo, vamos pegar só ele na cruz. Vamos pegar Amélia Rodrigues e narrar o que aconteceu nos bastidores. Jesus na cruz, chegou até ele, no plano espiritual, 3 entidades que se identificaram como o anjo da fé, o anjo da esperança e o anjo da caridade. Cada um pedindo desculpa porque se sentiu fracassado na sua missão. Jesus estava na cruz, pedindo para Jesus levar aquelas 3 entidades até o sólio do Altíssimo. Levar com ele para o paraíso. Jesus olhou para o céu e rogou a Deus. Pai, perdoe-lhes, não se referindo às 3 entidades, mas se referindo à humanidade, nós. Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Naquele instante, Deus atendeu imediatamente o pleito de Jesus, porque um rasgão no céu se abriu e desceu de lá a 4ª entidade, se identificando como o anjo da misericórdia. Jesus balbuciou alguma coisa em seu ouvido, passando as primeiras orientações mais emergenciais. As 3 entidades primeiras abraçaram a 4ª e foram juntas atender o primeiro pedido urgente de Jesus. Adivinha qual foi? Socorrer Judas, que tinha acabado de se matar. Judas, que tinha, entre aspas, traído Jesus. Isso aí é outro assunto. Depois foi
atendeu o segundo pedido urgente de Jesus. Qual foi? Acalentar Pedro, para que ele não enlouquecesse de remorso. Pedro, que recebeu Jesus tantas vezes, que Jesus dormiu na casa dele tantas vezes, e que falou que não conhecia Jesus, e negou isso por 3 vezes, no átrio exterior do templo de Jerusalém. Foi acalentar Pedro, para que ele não se matasse, como Judas se matou. Terceiro pedido urgente de Jesus, devolver a visão de Longínus. Longínus era uma profissão do homem que tinha que enfiar uma lança no coração do crucificado antes das 18 horas, quando a crucificação se dava na sexta-feira. Sexta-feira, 18 horas, se iniciava o Shabá, um dia sagrado para os judeus. Então tinha essa profissão. Antes das 18 horas da sexta, enfia uma lança no coração, porque não pode adentrar 18 horas o crucificado vivo. Era a cultura deles na época. Só que ele era tão cego que ele nunca acertava o coração, só acertava o pulmão, como acertou o pulmão de Jesus. A igreja tem uma teoria. Gotas do sangue de Jesus teria caído no olho de Longínus e ele curou da sua cegueira. Começou a seguir Jesus e foi queimado vivo na fogueira. A igreja o canonificou como São Longuinho. Por isso, quando a gente perde alguma coisa, a gente vai pedir para quem? Para São Longuinho, que tem uma visão melhor, muito melhor do que a nossa. Mas esse foi o pedido de Jesus, emergencial. Por quê? Porque prática do amor, amar o outro como Jesus amou, é praticar o perdão o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer então? Nas transições corpóreas nos lares terrenos? Tomar o comprimido, senão a terapia não vai ter efeito. Praticar o perdão o tempo todo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.